Bom, vamos lá então. Vou falar então sobre... Primeiro, vou falar sobre esse 8 de maio. Depois a gente vai fazer uma análise em cima dele com a Bíblia, né? E tá explicando melhor aí o que pode acontecer, se vai acontecer ou não, alguma coisa, né? Então, vamos lá. Primeiro, seria verdade ou mentira que alguma coisa iria acontecer esse 8 de maio, né? E eu já respondo logo de cara para vocês que é mentira isso. Não vai ter 3 dias de escuridão no mundo, nada vai acontecer nesse dia, né? É mentira, né? Aí, ó, nada vai acontecer nesse dia. Acreditem, podem acreditar. Nada vai acontecer nesse dia. Olha lá, alguns pontos falados nesses áudios. Os irmãos já devem ter ouvido vídeo ou áudio mesmo recebido pelo WhatsApp ou YouTube, falando um pouco sobre esses dias, né? Esses que seria no dia 8 de maio, começaria 3 dias de escuridão. Então eles frisam bem alguns pontos que eu marquei para os irmãos. Será dia 8 de maio de 2020 agora, né? E teria 3 dias de escuridão na Terra. Apareceria demônios em formas de parente. Demônios vão sair do inferno. Mandam comprar velas brancas, óleo ungido, refinado, e ainda não olhar para a janela. Esses são alguns pontos do áudio. Eles falam mais coisas, né? Eu não pus o áudio por questão de direito, essas coisas para não expor as pessoas, né? Fui orientado para não pôr, tá bom? Mas tá circulando na internet, em todos o WhatsApp aí circula rapidinho, né? Então esses são alguns pontos aí desse áudio que estamos falando, né? Então vamos ver alguns pontos. Primeiro é uma profecia antiga. Então essas coisas foram tiradas de uma carta do Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. Ó, eu tirei o print aí para vocês de um site religioso. E eu vou estar mostrando para vocês o que mostra que essa carta aí do padre, né? Olha lá, o Padre Pio e os 3 dias de trevas. Mantenha suas janelas bem cobertas e não olhe para fora. Então, uma tradução de uma cópia de uma carta pessoal escrita pelo Padre Pio, dirigida à comissão de Herodsbeisch, nomeada pelo Vaticano, né? Então, ele escreveu essa carta em 28 de janeiro de 1950. Então, ele fala assim: mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora, acenda uma vela bem, e o que bastará por muitos dias. Reze o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor que estão agradáveis para nós. Ore nos braços estendidos ou proste no chão, né? Guarde alimento antes suficiente. Os poderes da natureza serão movidos. Chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem, estou no meio de vós. Então aí essa é a carta aí do Padre Pio, de 1950. Daí ele fala aí de furacão de fogo, se derramarão de nuvens, se espalharão por toda a terra, né? Tempestade, mau tempo, raio irão cobrir a terra. E continua aí descrevendo a carta dele, né? Para que você seja preparado para uma visita, e darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as janelas, não fale com ninguém fora de casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo, lamente seus pecados, implore proteção à minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a raiva de Deus deve ser contemplada com medo e tremor. Então essa é uma carta aí do Padre Pio. Outro site aqui religioso, olha lá, cita alguns trechos aqui. Ó. O mundo está caminhando para a ruína, cuidado com o mês de maio, vejo terremotos, aluviões, vejo sangue. Ocorrerão fatos tremendos, um meteoro cairá sobre a terra e tudo estremecerá. Será um desastre muito pior que uma guerra. Aqui ele fala, né?
Esse será um dos sinais, a terra tremerá e o pânico será grande, os terremotos serão como as serpentes deslizando por todos os lados, e muitas pedras cairão e muitos homens morrerão. Os homens viverão com uma experiência trágica, muitos serão arrastados pelas águas, muitos serão transformados em cinzas pelo fogo. Preparai-vos para viver 3 dias na escuridão total. Olha lá, ele cita aí, ó, o Padre Pio citando nessa carta. Essa é uma carta do Padre Pio, de um site religioso que transcreveu essa carta lá. Então ele fala aí, ó, um dos pontos: preparai-vos para viver 3 dias de escuridão total. Estes 3 dias estão muito próximos. Isso ele escreveu em 1950, né? Depois voltará a luz, mas muitos serão os homens que não haverão mais. A volta de Jesus não está próxima, mas falta pouco. Isso em 1950, ele escreve isso, o Padre Pio, né? Falam também de um relato de outra feira que escreveu sobre outro período, tá? Mas eu achei a mais fundamentada do Padre Pio. Também, ó, em 2019, já se falava isso, ó, eu tirei esse de um site. Profecia se cumpre, céu ficará 3 dias em trevas em 2019. Eu não lembro de céu ter ficado em trevas 3 dias em 2019, né? Acho que ninguém aí lembra também, né? Então não aconteceu. Então já é uma profecia que vem sendo citada ano após ano e não acontece, né? Então vou com alguns pontos aqui do porquê essa profecia não vai acontecer agora e não acontece desse jeito também, tá? Eu vou pôr alguns pontos aqui expondo, segundo a palavra de Deus nos mostra, tá? Sempre lembrando, baseie-se na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui o segundo ponto, né? A marcar dia e hora. Jesus nunca deu data dos acontecimentos do fim. Jesus sempre mandou estar preparado e vigiar. Aqui o Mateus 24:36 fala, né? Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora em Atos de novo, Jesus responde aos discípulos quando eles perguntam quando ia chegar o reino, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então quem tem autoridade sobre as datas seria o Pai, né? Então o Pai tem a autoridade sobre os últimos acontecimentos, né, que é narrado na palavra de Deus. Outro ponto que é falado, né, demônios vão sair do inferno. Inferno não tem demônio. A maioria dos demônios estão no mundo e nas regiões celestiais. Demônios são espíritos. Não dá para ver. Lá no áudio fala que demônio vai atravessar a porta. Não é para abrir porta, porque demônio pode atravessar a porta, né? Não precisa, já falei no último vídeo que demônio não precisa de permissão para abrir porta, bater em porta, né? Olha lá, haverá sim soltura de demônios antes do fim, mas isso acontece após o aparecimento do anticristo, na grande tribulação. Apocalipse 9, 14 e 15 fala, o qual dizia, o 6º anjo que tinha trombeta solta os 4 anjos. Os 4 demônios são soltos aqui, ó, na grande tribulação, que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram os sons dos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então esses anjos são soltos e matam aí a terça parte dos homens. Depois mais para frente vamos falar desses anjos. Demônio de novo, por mais um tópico, o 4º tópico aí. Demônios entram em casa. Tudo acontece com a permissão de Deus. Demônios não precisam de porta para entrar, como eu falei. Os demônios do diabo trabalham na mente com pensamentos. Trabalham usando falsas profecias para tirar a fé das pessoas, né? Jesus fala que nos últimos dias, se ele não abreviasse aqueles dias, muitos não seriam salvos, né? E ele pergunta, porventura acharei fé, né? As pessoas ficam falando marcando dia, hora, data, falando que é arrebatamento, falando as coisas da Bíblia como já tivessem data, né, marcado, e acabam tirando a fé das pessoas, porque falam, toda vez que daí marca e nada acontece, essa Bíblia está furada, né? Não, mas Jesus é claro nisso, não marquem data, nem hora, nem dia, nem mês, nem ano.
né? Deixei uma frase aqui, olha lá. As pessoas estão com tanto medo de encontrar um demônio na porta, mas não percebem que o próprio diabo já está nas suas mentes, fazendo-as acreditar em heresias, em ensinos errados, ensinos de demônios, né? Ensinos que são contra a palavra de Deus. Então o cristão tem que estar preparado, tem que saber, tem que estar orando, lendo a Bíblia, para saber em que parte da história estamos e o que vai acontecer daqui para frente, onde estamos, né? E o que a Bíblia diz sobre essas coisas. A gente pode ver, ouvir, receber o áudio, analise, né? E veja na Bíblia aonde está isso, o que vai acontecer nesse período, né? Então essa frase aí que foi deixando. Olha lá. Quinto, velas brancas. Isso é um absurdo. As velas brancas são usadas em rituais de magia, de amarração, né? Às vezes você vai lá no centro, ou passa em algum centro lá no poste, né? Você encontra ali a amarração do amor, né? É para aquilo que é usado vela branca. E não funciona nada, né? Então, é umas coisas absurdas. E são evangélicos falando isso, né? São aí cristãos falando isso aí, né? Passando esses áudios. Então isso é um absurdo, né? A cara do nosso amigo aí de absurdo, né? Então é complicado isso tudo, né? Outro tópico aqui, o sexto, né? Óleo ungido. Se tem uma coisa que o crente adora, é óleo ungido, né? Vocês veem igrejas e cultos, às vezes dão mais importância no óleo ungido do que para Jesus, né? E para sua palavra. É ridículo isso, né? Muitos irmãos adoram o óleo ungido. E vai pôr óleo na porta, óleo na janela, óleo no carro, óleo na comida, né? Adora pôr óleo em tudo, óleo em tijolo para construir. As coisas absurdas, né? Óleo é só usado, como eu já falei, na ungir enfermos, né? Tá aí, ó, está doente algum dentre vós? Chama os anciões da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14, né? A Bíblia só nos manda neste caso aí, né? A menina tá aí do lado, tá falando, ó. Entenderam? Só neste caso, né? Crente adora óleo em tudo. Olha lá, esse aí, o terceiro ponto aí, não sei o que é óleo refinado. É citado no vídeo óleo refinado, né? Nunca tinha ouvido falar de óleo refinado, né? Então é absurdo aí, essas coisas aí que tá nesse áudio. Espero que tenham entendido, né? Ninguém vai mandar um WhatsApp para mim perguntando se vai acontecer alguma coisa dia 8 de maio, né? E espero que entenderam, né? Então não vai acontecer nada, não se preocupe. Tem coisa demais acontecendo por enquanto, vai piorar mais, né? Vou mostrar aí para vocês agora que vai piorar a situação ano após ano, né? Então, mas dia 8 por enquanto acho que podem ficar tranquilos aí, dormir sossegados, né? Falei com algumas pessoas, tem umas parece que não estavam nem dormindo, né? Várias. Então podem dormir aí tranquilo aí até 8 de maio. Depois de maio aí a gente vai ver o que vai acontecer, né?